Meu nome é Salvador Pires. Eu sou um operário metalúrgico aposentado. Considero militante da Frente Nacional do Trabalho, que passou a ser chamada Frente Nacional dos Trabalhadores. Daqui por diante vou simplesmente referir FNT. Sou um nordestino, moro em São Paulo desde 1958. Militante da Frente Nacional do Trabalho e da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Falar da FNT é preciso que a gente vá às suas raízes. E as suas raízes não é possível sem falar um pouco do advogado trabalhista militante cristão Mário Carvalho de Jesus e do operário do cimento, cal e gesso, antes foi metalúrgico, João Breno Pinto, histórico Queixada. No decorrer da nossa explanação, irá ficar com mais clareza. Mário Carvalho de Jesus, militante estudantil da USP, na época da Juventude Universitária Católica, terminado o seu curso de Direito, ganha uma bolsa para ir ficar na França durante 8 meses. E na França ele trabalha durante 6 meses no chão de fábrica. Duas coisas muito importantes que marcou Mário Carvalho de Jesus: a liberdade sindical, com a questão da pluralidade sindical, e o contrato coletivo de trabalho. Uma outra observação muito importante: Mário, enquanto um militante cristão, ele aí na França convive com o movimento liderado pelo padre doqueiro, estivador, padre Lebré. Se torna economista, desenvolve uma teoria chamada economia e humanismo. Dá para se perceber que o Mário não parte já para o campo conhecido da ação católica, que foi Joque, não é? E esse movimento todo que veio do cardeal Cardin. E o Mário também ele vem com a ideia de fazer uma militância que não fosse submetida à aprovação do clero. Isso é interessante. Vindo para o Brasil, Mário traz o propósito de desenvolver uma militância que trouxesse parte daquilo que ele viu na Europa aqui para o Brasil. Enquanto advogado, ele vai ser advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E aí trabalha por 2 anos. E como operário, como advogado militante cristão, ele foi demitido pela questão ideológica. É fácil de entender, na época a hegemonia dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo era do Partido Comunista Brasileiro, né? Dá para se entender esse tipo de questão. E aí constata-se um militante marcadamente cristão, daí não dá certo. Não teve maiores enfrentamentos até onde eu saiba. Uma outra questão muito importante: enquanto advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, um dia o Mário pega a causa de um peão metalúrgico chamado João Breno Pinto. João Breno Pinto ficou desempregado, passado um tempo, vai trabalhar na indústria de cimento, cal e gesso Portland, Perus. Entrando na Perus, com a consciência que o João Breno tinha, iniciante de um operário, ele constata
o conjunto dos desrespeitos trabalhistas que a empresa Perus impunha aos seus trabalhadores. Rápida informação. A empresa de cimento Cal e Gesso, portanto, Perus, fundada em 1926, 1927, por um grupo canadense, e no começo da década de 50, ela é vendida para o grupo JJ Abdala. Por que grupo? Porque JJ Abdala, ele estava metido em 4, 5 grupos da economia industrial de São Paulo. Têxtil, alimentação, gráfica, entra no cimento Cal e Gesso e por aí vai. E o João Breno começa a perceber que precisava ali discutir com a peãozada, conversa vai, conversa vem. Daí um pouquinho os companheiros da Perus colocaram o seguinte: nós precisamos encontrar um advogado sério para o nosso sindicato. O que nós temos aí para estar de saída não nos serve. Aí João Breno ouvindo, olha, eu conheço um. Não sei se ele viria, só conversando com ele. Ah, tudo bem, João, você vai lá. Não. Vamos montar aqui uma comissão para a gente falar com o doutor Mário Carvalho de Jesus. Assim João Breno tratou. Montou uma comissão, telefonou para o Mário, marcou a reunião e foram. Aí chegou e disse o seguinte: doutor Mário, nós viemos aqui lhe convidar para ser advogado do nosso sindicato. E Mário na cara dura: não, eu não aceito. E João Breno operário teimoso: mas por que o senhor não aceita? Depende. Eu só aceito trabalhar no sindicato de vocês se vocês toparem a proposta que eu vou fazer agora. Se for só para defender processo trabalhista, eu não aceito, porque não acredito na justiça do trabalho. Os caras ficaram meio que apavorados. No entanto, se vocês, além do interesse pelos processos de vocês tiverem interesse de compreender por que se dá exploração contra vocês, enquanto trabalhadores, se vocês aceitarem, eu aceito trabalhar com vocês. Se não, não. Não tem conversa. Aí o João Breno confabulou com os companheiros: nós não podemos responder agora não. Nós vamos voltar para a fábrica, colocar para os companheiros, se eles aceitarem, nós voltaremos a conversar com o senhor. E era tudo que o Mário queria ouvir. Foram discutir com os companheiros, entenderam que era isto mesmo, deram a resposta para o Mário Carvalho de Jesus, Mário Carvalho de Jesus topou. Mas ele não foi direto para ser advogado do sindicato. Ele abriu primeiro um conjunto de processos individuais. E quando o João Breno falou do Mário Carvalho de Jesus, João Breno informou para os peões, que o Mário havia defendido um processo dele. E pelo que ele conhecia ouvindo outros companheiros, ele teve um tratamento diferente no processo de João Breno. E foi isso que levou o João Breno a convidar os companheiros e conversar com o Mário. Mário, começando a advogar para os companheiros da indústria cimento Cal e Gesso Perus, não perdia um processo. Não perdia um processo. Tal era a estupidez que tinha naquele troço ali. E desrespeitos básicos das leis trabalhistas. E começa a correr a fama em volta ali do sindicato de Perus, dos companheiros, quem é esse advogado, quem é esse advogado. E aí o pessoal, aí fecha, o Mário começa a trabalhar direto para o sindicato e começa a chover de operários de outras categorias que queriam se filiar ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cimento Cal e Gesso para ter assistência desse advogado. Aí os companheiros do sindicato respondiam: olha, companheiro, nós não podemos aceitar a sua filiação. Mas por que vocês não podem? A lei não deixa. Nós somos Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Cimento Cal e Gesso. Você é metalúrgico, ou você é da construção civil, ou você é têxtil. E esse tipo de resposta começou a criar uma indagação
não só para os companheiros lá do Sindicato da Perus, mas para esses companheiros que vinham procurar para se filiar ao sindicato e ter esse benefício com essa assistência jurídica. E isso foi rolando. E a luta dos trabalhadores foi acontecendo. Não vou narrar tantas, mas vou falar de uma que foi muito importante, que foi uma greve em 1958. Por aquilo que eu tive condições de trabalhar, o Mário deve ter entrado aí no sindicato, as referências 52 e 53. Essa greve foi marcante. Ela durou 46 dias. E nessa greve tem um momento que o Abdala alega para os trabalhadores que ele não atende os trabalhadores porque a Perus não tem condições financeiras. E os operários respondem no pé da letra. Tudo bem. Então nós queremos que o senhor nos passe o seu livro de contabilidade da empresa. Se nós aí comprovarmos que a Perus não tem condições financeiras, nós vamos abrir mão da nossa proposta, se não no seu todo, mas no que diz respeito percentual, nós vamos abrir mão de quase tudo. Claro que até onde eu tenho informação, depois desses anos todos, a Abdala não deu livro de contabilidade. Claro que ali o cara sacou onde é que estava o lance, né? Bom, aí termina essa greve e tudo bem. E aí corre, aquele troço na época já corria muitas informações, principalmente naquela região. E o Mário, com a articulação que ele tinha no patamar da Igreja Católica, com aquilo que ele conhecia, com o Joque, com esse pessoal todo, essa coisa começa a crescer. Uma outra questão muito importante. O Mário foi convidado para defender a luta dos trabalhadores com greve na indústria de papel e celulose, melhoramentos em Caieiras. E o Mário desenvolve um trabalho nessa indústria que pactua com a empresa, junto com os operários, uma experiência de contrato coletivo do trabalho, na ótica que ele aprendeu na França. E essa experiência foi negociando, coisa e tal, mas até chegou o limite. Quando chegou o limite que ia buscar a justiça trabalhista, não teve foro, porque a justiça trabalhista brasileira não reconhecia o contrato coletivo de trabalho. Então a experiência morre aí. Isto em 1959. Mário Carvalho de Jesus, ele era militante, enquanto advogado. As causas que ele pegava, que tinham um norte coletivo, ele já trabalhava a militância e aí já levava uma proposta de organização e coisa que por aí vai. Então essa coisa avançou e chega no momento que a pergunta que se faz é o seguinte: se a FNT, se o sindicato não pode receber como filiado ou filiados operários de outras categorias, que resposta nós que dizemos sermos comprometidos com a luta dos trabalhadores, nós daríamos? Ou nós teríamos? É aí que nasce a proposta de fundar uma organização de trabalhadores que não ficasse presa à estrutura sindical brasileira. Lá, Neto, não isso. Então aqui eu posso dizer, a Frente Nacional do Trabalho, hoje ou atualmente, dos trabalhadores, mais precisamente a partir de 85, foi uma proposta de luta para-sindical, rompendo com a estrutura sindical brasileira e também aberta à organização popular. Com esse propósito, no dia 27 de maio de 1960, numa plenária com mais de 1.000 trabalhadores e apoiadores, em Santo André é fundada a Frente Nacional do Trabalho. Com apoio direto de Dom Jorge Oliveira, parece que esse é o nome dele, na época
considerado bispo operário. Era bispo de Santo André. E já desde a sua origem, a Frente Nacional vai incorporando este processo. Uma questão muito importante, e eu não tenho como precisar tanto, mas creio que foi nessa greve de 58 que ela foi muito pesada, e o Mário convidava muitos advogados, os caras queriam conhecer que negócio, que encrenca que é essa, que esse advogado participa, que a gente quer conhecer. Aí foi um advogado trabalhista que o desgraçado era caçador. Quando ele chegou numa assembleia dos trabalhadores da Cimento, Cal e Gesso, que ele tomou pé da história, ele disse o seguinte: vocês parecem queixadas. Queixada é o porco do mato, que para ser caçado pela onça, a onça tem que pegar o último da manada, senão será estraçalhada. Aí nasce o nome queixada. E a partir daí, esses trabalhadores assimilam e assumem o nome queixada como símbolo da sua luta. Uma coisa muito importante que a Frente Nacional do Trabalho, junto com os queixadas, e é onde Mário vai, Mário passa a levar a Frente Nacional como proposta, desenvolve um processo de solidariedade. Para vocês terem uma ideia, os queixadas se deslocavam de Perus para ir para Santo André apoiar a greve dos testes da Fiação Santo André, para apoiar a greve dos testes da Ródia. Esses queixadas, junto com o Mário Carvalho de Jesus, desce para a Baixada Santista, vai apoiar a greve dos trabalhadores do Moinho Santista. E vai tomando corpo essa proposta. Aí, já depois da FNT fundada, o Abdala decreta uma falência fraudulenta da usina Miranda em Bauru, Pirajuí. E na sustentação desse processo, desenvolve a proposta, a FNT elevada, e daí entre operários para a militância da FNT. Portanto, uma indústria ligada à categoria dos trabalhadores da alimentação. A FNT, aí já a FNT, você confunde a FNT queixada, vão participar em solidariedade aos testes da indústria juta, que trabalhava aquela questão da fabricação de saco de estopa. É a mesma juta daquela grande propriedade que os trabalhadores ocuparam para construir moradia anos bem depois. Mas a juta, essa aqui do Brás, não, né? Parece que ela estava mais ali para o Canindé do que para o Brás, mas ali nas imediações. Então, aqui onde era uma indústria, muitas operárias, o forte era operárias. Bom, aí o Mário vai trabalhar como assistente jurídico dos trabalhadores da alimentação de Jundiaí, tendo como a indústria principal a SICA. Quem não conheceu a SICA? Indústria de conservas, né? Aí também Mário atua junto ao Sindicato dos Têxteis de Jundiaí. E na questão da SICA, a luta se torna tão intensa e com greves aí históricas, né? Quando foi no Natal, na véspera do Natal, o Mário Carvalho de Jesus recebe uma cesta de Natal suculenta na casa dele aqui na Lapa. O Mário coloca essa cesta no bagageiro do seu carro, entra em contato com a direção do sindicato, pede uma assembleia e chega nessa assembleia: companheiros, eu recebi esta cesta de Natal de presente da SICA. Eu devo ou não aceitar essa cesta? Mas era foguete, bicho. Era militante, com muita profundidade. Provocou debate. Aí nasceu a proposta seguinte: bom, se a SICA também der a cesta base para os seus operários, tudo bem, Mário, doutor Mário, você pode aceitar, se não. Aí eles conquistam uma cesta de Natal para os operários da SICA. Isso é assim, forte. A FNT
vai desenvolver aí o seu trabalho na Cobrasma, né? Que eu não sabia que tinha tanto tempo. Aí tinha a militância do Cândido, depois entra a militância do Groff muito antes, 68. 60 agora. De 68? Não, o Cândido é 60. Que o Cândido entra na Cobrasma. Tá. Então, mas aí tem esse processo pessoal da JOC misturado com a FNT, essa coisa toda. Nessa concepção da militância católica, o grande eixo é a ação católica. E dela saem as ramificações. Bom, aí chega a questão da greve de 1968, chega na questão da eleição do Sindicato dos Metalúrgicos. A FNT participa na composição da chapa e politicamente assume a chapa junto com a companheirada. Portanto, quando chega a questão da comissão de fábrica, que nasce com o trabalho do Cândido, que está muito bem colocado pelo Valdemar Rossi, né? E chega a questão da greve histórica de 68, a militância da FNT estava dentro desse processo. Na medida que eu vou colocando isso, vai dando para entender essa proposta da FNT para-sindical, rompendo com a estrutura sindical brasileira. Quando é em 1968, a FNT é procurada, e aí, para ser muito transparente, quem era procurado era Mário Carvalho de Jesus. Pela competência que tinha, pelo nome que tinha, e era sempre procurado por um padre, coisa e tal, para ir a Santa Fé do Sul, defender 80 famílias, que parece que já estava despejada, vendo o que é que se poderia fazer naquele processo. E aí, desencadeado, o Mário estava sempre acompanhado com o presidente da FNT, companheiro Marcelino Pereira, tá? E, com desdobramento, consegue-se que o INCRA leve essas 80 famílias para Iguatemi, no Mato Grosso, antes da divisão de Mato Grosso. E o companheiro Marcelino chegou aí a Iguatemi visitar essas famílias. Já a questão da FNT tendo seu primeiro contato com a luta dos trabalhadores rurais. Uma questão muito importante, em 68, 69, naquele processo da repressão, as principais lideranças da FNT são presas. João Breno, Albertino, Mário não foi dessa vez, e mais alguns militantes da FNT que foram presos. E o Grofão, principalmente, foi o que mais apanhou, porque era cabeça de ponte naquele processo da comissão de fábrica da Cobrasma. Passado 68, quando é 69, esse pessoal é preso novamente, aí lembrei, João Breno, Zacarias, Queixadas, esse pessoal é preso novamente, e Mário é preso, né, pelo menos nessa fase da repressão, e fica 29 dias em Cumbica. Mário fica preso 29 dias em Cumbica. E ele foi libertado. O que é que apressou a liberdade do Mário? Primeiro, você sabe que os intelectuais serviam ao exército, aquele negócio chamado CPR. CPOR. E o Mário foi tratado assim. E a liberdade em Cumbica se deu porque ele desencadeou um processo de greve de fome. E declarou que estava em greve de fome. E os caras não souberam como trabalhar isto. Ao lado da grande solidariedade que desencadeava em torno do nome do Mário Carvalho de Jesus, junto ao conjunto de advogados, da igreja, essa coisa toda. O Mário foi solto, isso. E eu fui convidado para uma reunião na casa do Mário, nesse dia que o Mário foi libertado. Conheci pela primeira vez o Mário aí, embora tivesse já contatos com a FNT. Quando antecipando um pouco, eu falei que a greve que o pessoal da Santa Fé foi a primeira experiência, na verdade não foi a primeira. Em 77, quando o Mário saiu
da prisão em 69, ele tinha que ir de quando em quando lá no juiz dizer: eu estou presente, aquilo que o Valdemar passou, todos os companheiros passaram. Homenagem. E cada vez que o Mário ia, o cara falava: doutor Mário, nós vamos fechar esse troço chamado FNT. Porque a Frente Nacional continuou fazendo seu trabalho. Continuou fazendo seu trabalho. Cada vez que o Mário ia, o Mário... E aqui eu falo, quando eu entro direto como filiado da Frente Nacional do Trabalho, em 1969, eu já falei uma questão, vou repetir, porque para mim ela é muito importante. Eu não tive condições concretas de sustentar a luta semiclandestina da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Não vou entrar em detalhe, no outro momento eu já falei isso. Fiquei uns tempos parado, não aguentava o sufoco com o nível de consciência política que eu já tinha na época. E aí eu já conhecia um pouco a FNT e me aproximo de forma direta da FNT. E eu participava anteriormente de uma proposta mais católica, e através dela que eu conhecia a FNT, mas eu não tinha nenhuma aproximação concreta. Começo aí. E aí eu entendi que na FNT eu teria condições de desenvolver a minha militância política. E aí entrava a questão da não violência ativa já assumida pela FNT. E com essa visão não violenta, não entrava a proposta da militância clandestina em nenhuma circunstância. E aí a orientação estratégica era: quem for preso, diga o que faz. Não tem que esconder, no que diz respeito a essa luta concreta. Fui convidado a participar de uma primeira reunião da direção da FNT, ainda em 69. Nessa reunião, a discussão foi a seguinte: doutor Mário está preso, doutor Albertino está preso, João Breno está preso, Zacarias está preso, Groff está preso, Albertino está preso. O próximo a ser preso na nossa avaliação vai ser o presidente da FNT, Marcelino Pereira Martins. O Marcelino sendo preso, o próximo será Jobs, que era um atendente que tinha lá da FNT e a Advocacia Carvalho de Jesus. Jobs sendo preso, quem vai assumir é a irmã Carmen. A Carmen sendo presa, quem vai assumir são esses dois que estão chegando agora: Joaquim Rosinha de Mello e Salvador Pires. Não intimidou a gente sabia que isso poderia acontecer. Então você percebe esse tipo de lance que teve. Bom, como o Mário estava sendo constantemente ameaçado de prisão, essa coisa foi avançando. Um dado fundamental: a histórica greve dos queixadas de 1962. Ela foi uma greve que durou 6 anos. E que parte dos operários foram reintegrados à produção, a justiça determinando que a empresa Cimentos Perus pagasse o salário desses trabalhadores como se eles tivessem trabalhado dia a dia durante esses 6 anos. Companheiros, eu acredito, se não é inédita essa proposta, essa experiência, e eu precisaria conhecer outras experiências com esse tipo de questão. Daí a repreensão em cima do Mário começou a apertar, naquela avalanche de intervenção dos sindicatos de trabalhadores em quase todo o Brasil. O Sindicato dos Trabalhadores Queixadas também sofreu intervenção. E daí na FNT, junto com os queixadas, qual era a discussão? O que é que nós podemos fazer, mesmo diante dessa repressão? Como o Mário tinha uma articulação muito grande, ele articula junto com o doutor Renato Rua de Almeida. Não sei se você chegou a conhecer, ele foi advogado do Sindicato dos Metais de São Paulo
durante muitos anos. Aí nasceu a proposta. A saída é denunciar o governo brasileiro junto à Organização Internacional do Trabalho. Denunciar a violação do governo brasileiro, violando a liberdade de atuação sindical dos trabalhadores. Aí o doutor Mário, Rua de Almeida, né, junto com o Mário, monta a peça, e daí quem é que assina esse troço? Foi consultar algumas direções sindicais, nenhuma aceitou. Era de muito risco. Então o que é que sobrou? Sobrou a Frente Nacional do Trabalho. Porque a OIT, e eu acredito que ainda é critério, ela só aceita uma denúncia se tiver alguma coisa organizado, não é? Enquanto pessoa jurídica que assina a denúncia. O Mário chama uma reunião com a direção da FNT e ele coloca em cima da mesa. E o Mário era pedagógico e direto. Assinar isto pode significar isto. Tudo aquilo que ele sabia que poderia significar do ponto de vista da repressão. E eu quero saber se a direção da Frente Nacional do Trabalho topa fazer essa denúncia. Por unanimidade, topamos. Então, o doutor Renato foi à Bélgica, na sede da OIT, levar essa denúncia. Isso em 1972, 73, por aí. Um dado interessante, quando a repressão ditatorial começa a afrouxar as intervenções, o Sindicato dos Queixadas foi do primeiro grupo. Uma questão ainda sobre Mário Carvalho de Jesus, que eu sempre bebi muito. O Mário, durante a greve de 1962, ele decidiu vender uma propriedade dele para fortalecer o fundo de greve. E como casal cristão, ele participava de casais da classe média, coisa e tal, PPP. Mas ele participava pouco porque estava integrado na luta com os trabalhadores. Quando foi um dia, ele recebeu uma comissão de 3 representantes de 3 casais que vieram e disseram assim para ele: Mário, você não tem o direito de vender uma propriedade que é da sua família. Tipo assim, para alimentar a tua opção. Você não tem esse direito. Aí o Mário falou assim para eles: e eu estou disposto a abrir mão, desde que vocês voltem, junto com o grupo, façam uma cotização entre vocês para a gente apoiar os trabalhadores. Os caras saíram sapateando. Voltou lá de onde eles vieram e disseram: Mário não é mais cristão, Mário é comunista. Tinha desse lance. Um dado que é muito importante: os trabalhadores foram reintegrados 6 anos depois, mas eles só começaram a receber aquilo que seria dos seus direitos, aquele troço passado, 12 anos depois de deflagrada a greve. Troço assim, pesado para burro. Aí avançamos. Um dado fundamental que eu não posso esquecer nunca. Em 1975, a FNT decide realizar um seminário internacional para aprofundar a questão da não violência. E aí vem negro da Europa, vem representante de vários países da América Latina, coisa e tal, PPP, papapá. Foi realizado no seminário da freguesia do Ó. E sem dúvida todo mundo tinha consciência do diabo que podia acontecer, mas encararam. E no decorrer desse seminário,
nós tínhamos uma personalidade que iria fazer uma conferência para a gente. O cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arce, chegou no domingo cedo, aquele cardeal sisudo, coisa e tal. Vocês me convidaram para vir falar com vocês, para vocês. Não, não vou falar. Eu quero ouvir vocês depois da informação que eu vou passar. Eu estou vindo DOPS, onde foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog. E nós, enquanto cristãos, que resposta temos? Virou o seminário de cabeça para lá. Acabou a pauta do seminário. Vamos discutir o que fazer, o que não fazer. Dali saiu 2 diretrizes. Uma, um grupo que iria fazer um jejum no dia seguinte, indo para Itaici, que a CNBB estava reunida, formatou-se um documento levando a denúncia do assassinato de Vladimir Herzog, tendo como fonte Dom Paulo Evaristo Arce. Eu participei dessa ida a Itaici. E a outra seria providenciar o que é que se poderia fazer de denúncia na imprensa, PPP, papapá. E nós tivemos uma coisa muito importante que participou daquele seminário internacional, um líder camponês maranhense chamado Manuel da Conceição. Manuel, depois de cumprir a sua prisão, entendeu que era um cidadão brasileiro livre. Tinha sido preso, sim, é verdade, mas ele havia cumprido com a determinação da justiça da época. E o Manuel veio para São Paulo, primeiramente, para se tratar, arrebentado da prisão que tinha sofrido. Vocês têm uma ideia? Manuel da Conceição veio no carro do bispo de Crateús, Dom Antônio Fragoso, e veio junto com ele, porque não sabia o que é que poderia acontecer com Manuel até chegar em São Paulo. E automaticamente Dom Fragoso, com esquema com Dom Paulo, já veio com a questão de saúde do Manuel. Manuel, tendo cuidado da saúde, ele queria encontrar um espaço para dizer que era um cidadão livre. E aí, na discussão que se teve na época, sendo transparente com vocês, eu não participei dessa discussão, deveria ter sido entre Mário Carvalho Jesus, Frei Alamiro, Padre Domingo Barbé, não sei se Grofão e João Breno participou disso, eu não tive informação. Porque era um troço muito pesado. Então decidiu que o Manuel iria participar do encontro. E a visão estratégica era que aí, tendo a participação de figuras internacionais de muito peso, por exemplo, o casal Jean e Hilde Garros, que eram os coordenadores da não-violência internacional, esse troço iria dar barulho. Muito bem. Quando foi no outro dia cedo, nós fomos para Itaici, quando foi por volta de umas 9 horas, nós fomos informados em Itaici que Manuel da Conceição havia sido sequestrado na casa do ex-padre operário Domingo Barbé, na periferia de Osasco. Mudou, bicho. Viram? Aí você mistura o trabalho de apoio, aquilo que se podia fazer em torno do assassinato de Vladimir Herzog, com a questão de encarar a prisão do Manuel da Conceição. E aí, Mário conseguiu uma audiência com Fleury, dizendo quem era Manuel da Conceição, sob a responsabilidade de quem ele estava aqui em São Paulo. Automaticamente, Mário se escudava em São Paulo. Mas Fleury não quis saber disso, né? Manteve o Manuel preso, mas era a retaguarda possível. Quando foi um dia, Domingo Barbé falou para o Mário Carvalho Jesus: doutor Mário, eu quero ir com você encarar Fleury. Quer saber quem é essa fera? E foi. Quando ele chegou na audiência, ele meteu o dedo de riste em Fleury. Doutor Fleury, Manuel da Conceição é meu hóspede. E você arrancou ele da minha casa.
Claro que Padre Domingos Barbeiro sabia que merda poderia dar, ele poderia dali já sair preso. E o sequestro do Manuel se deu o seguinte, quando foi no domingo, na segunda-feira cedo, estava na casa do Domingo Barbeiro. Domingo Barbeiro foi chamado para dar extremunção ali, um paroquiano que estava já morrendo, coisa e tal. Quando o Manuel vai atender essa família, a repressão chega e invade a casa do padre Domingo Barbeiro e sequestra Manuel da Conceição. Você percebe? Coisa muito forte e que marca profundamente a vida militante da gente, né? Bom, vamos tocando adiante. E aí nós tínhamos uma dinâmica interessante, Neto e companheiro. A gente não fazia muito barulho, mas não parava a militância da gente. Quando é em 77, o Mário chama a direção da FNT e diz o seguinte: companheiros, eu venho de uma audiência com o juiz. E ele me informou que está perto de fechar a FNT. Tome cuidado, nós vamos fechar a FNT, não vai demorar. E o Mário chamou a direção da FNT e disse o que é que nós podemos fazer como alternativa para não estancar o trabalho militante da FNT. Aí Mário começa a chamar, mas começa a chamar figurão. Chama Dom Angélico Sandro Bernardini, chama Dom Paulo. Em fim de contas, Mário tinha seus esquemas. E faz essa discussão. Aí encontraram como proposta fundar uma outra entidade mais aberta que a FNT, mas que tivesse como compromisso dar continuidade àquilo que a FNT desenvolvia junto aos trabalhadores. Com esse propósito, em 78, é fundado o Secretariado Nacional Justiça e Não Violência. Um pouco antes, a FNT é procurada sob a orientação do padre Teodoro Buim, vigário de Miracatu, que chega com os dois poceiros, nos falando do que é que estava acontecendo em Miracatu, com um conjunto de famílias de poceiros, tendo já um despejado e outro em via de ser despejado, mas que o despejo ia pegar todo mundo. Na sua maioria mineiros, complementados com baianos, literalmente. Esse pessoal foi contratado pelo grileiro para ir cortar lenha. O pessoal começou a cortar lenha, coisa e tal, de repente, capina num pedacinho de mato, constrói uma casinha qualquer, chama a família e vai trazendo. Com a vida das famílias, esse pessoal foi criando base, foi fazendo roças, coisa e tal. Quando o Papa Lares, era o nome do grileiro, era um italiano, percebeu que essa coisa estava crescendo, ele decide despejar o pessoal. E aí, pessoal, ele tinha todo o respaldo da justiça. E aí nós fomos conhecer o que era isso. Pela primeira vez, fui eu e o deputado federal Rui Brito Pedrosa, neto conhecer. Nós fomos, reunimos numa escolinha, o pessoal disse o que estava acontecendo e nós começamos a trabalhar. E aí passamos, de quando em quando a gente ia fazendo a vista grande, visitar esse pessoal, discutir com esse pessoal. Uma cena, gente, que eu nunca me esqueço daquilo ali. Uma vez eu fui reunir com esse pessoal, eu mais alguns companheiros da FNT, e a reunião foi na casa do falecido Maurício Crisóstomo. Era a segunda família mais estruturada, que tinha as melhores lavouras. E aí começou a chegar os lavradores. É uma bacia assim, morrote para um canto e para o outro, começou a descer. Daí um pouquinho, Neto, e eu olhei uma reunião em ciclo, constatei duas coisas que me marcou profundamente. De um lado, uma senhora com um bebezinho nos braços. Aquele bebê não tinha mais do que um mês. Por outro lado, tinha o lavrador mais idoso, homem já passando de 70 anos. Puta quadro, que puta quadro. E a gente foi trabalhando isso, fazendo a somatória da pedagogia de Mário Caveira Jesus, buscando dar o suporte jurídico junto com a formação política e a organização dos companheiros. E nós fizemos essa militância
por muitos e muitos anos. Quando chegou no governo Sarney, já tinha um cabedal político tal que Sarney decretou aquela fazenda como prioritária para a questão da reforma agrária. Nós consideramos como a maior conquista que se poderia imaginar naquela época. Um dia, estou pegando o que é nata da nata. E eu estou na FNT, toco o telefone. É o companheiro José Crisóstomo lá de Miracatu. Companheiro Salvador, socorro. Nós estamos pedindo socorro. Está marchando aqui para Miracatu e vai para a Fazenda Vista Grande um pelotão da Polícia Militar, acompanhado dos oficiais de justiça, para fazer o despejo da comunidade. O que fazer? Na hora lembramos. Passamos a mão no telefone do Montoro. Ligamos diretamente do gabinete do Montoro. Quem está falando é fulano de tal, representando a Frente Nacional. Precisamos falar com o governador. É muito urgente. Aí disseram, venha, nós fomos, já fomos direto para o gabinete do Montoro. Aí o Montoro nos recebeu, na hora, Neto. Ele passou a mão no telefone, em contato com o secretário de Segurança Pública, suspende esse despejo. E o despejo foi suspenso. Antes disto, numa época, nós fomos, foi eu e o Marcelino, quando nós chegamos lá na comunidade, daí um pouquinho chegou 3 oficiais de justiça com a determinação de desocupar algumas famílias. E nós já sabíamos um pouco que poderia acontecer isso, trabalhamos um esquema, conseguimos despachar os caras sem que tivesse esse nível de despejo. E fazer a militância junto com os companheiros da Vista Grande era você pegar o ônibus aqui, descer uns 3 quilômetros antes de Miracatu, e já teve várias vezes que teve que fazer 14 quilômetros serra acima, andando a pé. Depois apareceu um esquema de alugar um táxi que tinha por ali, alguém que ia de carro com a gente, essa coisa toda, e naquela coisa ali, bicho, se você fosse apagado, é só puxar pela perna, encostar no mato. Tchau e besta. Daí um pouquinho, o José Crisóstomo diz o seguinte, o juiz decretou o despejo da família de Maurício Crisóstomo, seria a segunda família a ser despejada. Naquela época, Neto, esse despacho vinha direto de Santos, porque Miracatu não era comarca. Quando o juiz decidiu isso. Mas ia ser despejado diretamente pela comarca de Miracatu, recém-formado. Nós fomos à Vista Grande, organizamos a comunidade e dissemos, vamos descer todo mundo para Miracatu e cercar o fórum. Mas é preciso que fique na retaguarda, companheiros, para não deixar o jagunço queimar as casas. Neto, quando chegamos no outro dia, o fórum assim cercou as famílias com crianças, mulheres, novos, velhos, P. Daí um pouquinho chegou o juiz. E o esquema é o seguinte, ninguém levantava, mas abriu o caminho para o juiz passar. E para nossa felicidade, nesse dia tinha um jornalista da Folha de São Paulo, não posso esquecer o nome desse cara, Jair Borim. O Joinha Borim acompanha o juiz. Quando o juiz acaba de entrar no fórum, Excelentíssimo, e eu sou fulano de tal, sou jornalista da Folha, estou querendo entrevistar o senhor. Na hora, daqui para fora. Você está proibido de ficar aqui. Aí o Jair Borim voltou para ele e disse, Excelentíssimo, o senhor não está expulsando só um jornalista, o senhor está expulsando um diretor do sindicato do jornalista do estado de São Paulo. Bom, não vou entrar mais em detalhe. 30 dias depois, o Jair Borim fez um trabalho de uma audital, fez o levantamento de quem era aquele juiz, não demorou mais um mês, o juiz foi transferido de Miracatu. Quando foi na luta dos trabalhadores rurais, dos acampamentos, os trabalhadores de Vista Grande, porceiros de Vista Grande, já tinham condições de lotar um caminhão de banana, levar lá em Itararé, Itapeva, Itaberá, levar para os acampamentos de lá. Quando se deu a greve do ABC, em 80, esses companheiros
trouxeram caminhão de banana e levaram lá para o ABC. Claro que a peãozada apanhou para burro para saber como tratar dessas bananas. Mas para se entender o nível político que esses companheiros tiveram. Quando foi um dia, a FNT foi procurada por um grupo de visitantes do exterior que queria conhecer aquela comunidade de poceiros, segundo eles, era a única experiência viva de poceiro naquele momento que tinha a nível Brasil. Os trabalhadores poceiros da Fazenda Vista Grande decidiram pressionar o INCRA para avançar esse projeto. Já tinha a declaração do Sarney. Eles vieram, bicho, ocuparam o INCRA aqui em São Paulo. Ocuparam por alguns dias, né? Depois, mais tarde, aí já com a questão do MST, articulou vários locais onde tinha ocupação, essa coisa toda, e resolveram fazer um acampamento em frente à Assembleia Legislativa. Esse pessoal veio organizado. Tá? Aí depois teve uma certa negociação, coisa e tal, mas eles não foram contemporizados. E aí não significa traição, não era um problema em nenhum momento. Eles vêm, Neto, ali para a Avenida Ipiranga, naquele salãozão que tinha no fundo ali, eles ficaram ali há uns 20 dias. Mulher, criança, pá, resistindo e pressionando. E ia para os bairros onde era convidado. Por exemplo, a Tassiano, com o trabalho popular dele, recebeu esse pessoal lá. E fez campanha de alimento para o pessoal aqui. Essas coisas assim, bastante marcantes de resistência. Bom, finalizando, aí tem uma contradição muito pesada. Veio o governo PT, o INCRA consegue determinar a questão dos padrões de posse, PPP, papapá, mas o INCRA não dá o direito de posse a eles. Aquele negócio todo, e não houve um quê do governo nosso para poder acelerar. Você tinha aquela questão, o que o cara quer com título? Quer pegar dinheiro do banco para se endividar, PPP? Tinha um pouco isso, mas era muito mais a questão política. Depois, mais tarde, eu já na Baixada Santista, conheci o deputado Fausto Figueira, fiz campanha para ele, coisa e tal. Coloquei a questão para o Fausto Figueira e um cara do PT de Santos estava lotado aqui no INCRA. E esse cara deu uma puta mão, esse cara avançou muito o processo, mas não conseguiu essa titulação. Por máxima contradição. Essa titulação, com toda a precariedade, foi entregue à mão dos poceiros pelo capiroto Jair Bolsonaro. Você tem dessas contradições, você acaba tendo. Né? Claro que, infelizmente, aí a FNT já não estava mais aí com essa atuação toda. Uma questão muito importante, até 71, a FNT ela teve o seu autofinanciamento, passando pela greve, 62, o diabo a 4. E há que ser transparente e honesto. Graças, em grande parte, o apoio da cooperativa de advogados que atuavam junto com o Mário Carvalho Jesus. Quando é em 71, o Mário Carvalho Jesus é convidado para ir à Europa, assessorando uma comissão de metalúrgicos da América Latina, indo para a Europa. E o Mário falar como é que se dava essa questão no Brasil, coisa e tal, PPP, papapá. Quem convidou o Mário? A Central Latino-Americana de Trabalhadores, a CLAT, Sindicalismo Cristão na América Latina. Mário foi, junto com os cabeças gordas da CLAT, alguns contatos mais que o Mário teve, abriu-se a porta, muito modestamente, para receber a solidariedade internacional. E começa pelo apoio através da Advent, da Igreja Católica Alemã. Passado um ano e pouco, a Advent nos procura dizendo que ela não tinha condições de financiar aqueles projetos, mas que não nos deixaria sem. E nos encaminhou para ter um contato direto com uma outra fundação católica chamada Misério. E a Misério, então, abriu as portas para poder trabalhar esse processo de apoio ao trabalho da FNT. Depois a Misério nos procura dizendo, olha, complicou um pouco, mas nós vamos encaminhar vocês para a CEBEMO, que você conheceu. E a CEBEMO, então,
foi quem teve maiores condições de apoiar todo esse trabalho que a gente desenvolvia e essa coisa toda. Em 85, a FNT, depois de elaborar e publicar aproximadamente 20 títulos de caderno de formação que você conheceu muito bem, discutindo leis trabalhistas e experiência de movimento popular, editou mais de 500 mil cópias desse material todo. Esse material foi difundido em quase todo o Brasil. E daí nós nos reunimos e perguntamos o seguinte: não seria o momento da FNT trabalhar a possibilidade de uma expansão? Mas daí a FNT chama o seu primeiro Congresso Nacional. Nós não tínhamos esse tipo de questão. Em 1985. E avança nessa perspectiva. E aí tem um dado muito importante, é o primeiro momento em que a FNT começa a discutir a questão do marxismo no seu interior. Sendo muito concreto com vocês e transparente com vocês, eu não participei dessa discussão. E eu era muito ligado ao Mara. Não participei dessa discussão. Quem chamou essa discussão me identificava muito mais com a proposta cristã, TTT, da não violência, etc, etc. Esse congresso decide sim por essa expansão, decide mudar o nome da FNT de Frente Nacional do Trabalho para Frente Nacional dos Trabalhadores e tira como estratégia estar construindo uma sociedade alternativa, socialista e autogestionária. Você percebe mesmo no marxismo uma questão mais leve. E aí não teve como não romper e não violenta. Mas já tinha aí uma quantidade de companheiros que se propusesse tirar a questão da não violência, tirava. E não tirou em respeito ao Mário Carvalho de Jesus e aquilo que se tinha em torno do Mário. Seria estupidez fazer isso. Mas, de certa forma, há um leve rompimento. Não estanque, mas teve de certa forma. E aí, a FNT já sai com a proposta de fundar 2 núcleos de base, no estado do Rio de Janeiro e no estado da Bahia. No estado do Rio de Janeiro, com base em Nova Iguaçu, e daí irradiar, e na Bahia, no extremo sul, mais concretamente em Eunápolis, e a partir daí buscar se irradiar. Bom, outra questão muito importante. Num certo momento, a FNT discute o seguinte, né? Pô, nós existimos porque recebemos de fora, senão não tínhamos pé. Viemos até 1971 porque teve a advocacia que ajudou a segurar. E agora, mané? Vamos tentar uma experiência de autofinanciamento? Aí decidimos, Neto, criar um restaurante popular em Nova Iguaçu, tendo como finalidade... Você foi, né? Com essa estratégia. Acho que sobreviveu por volta de 2 anos, não aguentou. Faliu, acabou-se. Não vou entrar em detalhe aqui para vocês. E aí, soma todo o desafio que nós tivemos durante todo esse processo da gente buscar o autofinanciamento. Uma informação importante. O Mário Carvalho de Jesus, ele sempre farejava. E ele farejou que o São Paulo estava vendendo o andar que tinha na Avenida Ipiranga, o 9º andar. E o Mário verificou que era possível comprar aquilo ali para estabelecer a sede da Frente Nacional, junto com a sede da cooperativa Advocacia Mário Carvalho de Jesus. Como financiar isto? Abriu-se uma campanha de sócio proprietário da FNT. Mas o escudo que tinha foi a negociação que o Mário teve com a Advocacia Carvalho de Jesus, que tinha uma finança de reserva. Nós vamos comprar enquanto advogado, e nós vamos ocupar o espaço junto com a FNT, e nós vamos pagar um aluguel. Com esse aluguel vai comutando a dívida da FNT com a Advocacia Carvalho de Jesus. O que foi da advocacia, Neto, aconteceu. O que foi de cotização, meu camarada. De forma que, quando o Brasil conquista o Estado de Direito democrático, os europeus disseram, meus camaradinhas, agora vocês têm o que fazer, sem nós. Aí nos chamaram para conversar, eu me lembro, uma reunião, veio um companheiro representante da CIBEMO, nós estamos propondo
que a FNT se constitua enquanto uma assessoria ao movimento sindical, de oposição. Aí vocês podem dizer, nós estamos dispostos a financiar vocês. Fora disso, neca. Aí nós tivemos um arranco interno da FNT. Quase que nós rachamos a FNT. Tinha uma parte que não aceitava. Modéstia à parte, eu fui um destes. Nós entendíamos que uma FNT que havia conquistado o espaço político que ela havia conquistado, de respeito, inclusive no campo da esquerda, nós não poderíamos rifar isto. E que nós conhecíamos quem fazia essa assessoria com muita propriedade. Nós tínhamos 13 de maio, nós tínhamos CPV, abrindo um pouco mais, nós tínhamos aquela outra entidade que agora me esqueço o nome. Não era nós que íamos fazer. E olha que o 13 de maio fazia um senhor trabalho, e muito mais da esquerda do que nós. Uma outra informação rápida. Num certo momento, a CLAT nos abriu espaço para viajar para a América Latina e para a Europa. Eu mesmo viajei para a Europa em 86 para participar de um congresso da Confederação Mundial do Trabalho, que era a representação do sindicalismo cristão a nível mundial. É aí que eu tenho a oportunidade de conhecer o grupo de exilados. Ibrahim, Ferreirinha, Barbosão e por aí vai. E esses companheiros me dão uma revista. Nessa revista falava o que tinha acontecido no Chile. Enquanto Pinochet com a direita entrava com um golpe, você tinha um sindicalista da CLAT dando retaguarda. Pô, aquilo me ferveu o sangue. Volto para o Brasil, a FNT tinha isso. Quem viajava, quando chegava, tinha que reunir os companheiros. Aconteceu isto. Não, nós não podemos aceitar. Mas vamos esperar o Mário chegar de viagem. O Mário estava viajando também para a Europa, para a gente ver o que fazer. Nós queríamos escutar o Mário. Quando o Mário chegou, o Mário disse, não, mas concordo plenamente que a gente tem que romper. Nós não vamos aceitar um troço desse. Aí teve a oportunidade que eu deveria viajar para a Colômbia no acontecimento da não violência, em solidariedade ao militante Adolfo Pérez Esquivel na prisão na Argentina, para criar pressão internacional para a libertação do Adolfo. E daí a FNT liberou um complemento de passagem para que eu fosse até a Venezuela ter uma conversa com a cúpula da CLAT. E o objetivo era o seguinte, nós tivemos essa informação, nós queremos discutir com vocês o que é que aconteceu. Aí eu fui recebido por um dos dirigentes chamado José González Merced, um trabalhador mexicano da cúpula da CLAT e da CMT, me recebeu muito bem. Aí nós almoçamos. Quando nós acabamos de almoçar, entrou a nata da CLAT, tendo na cabeça Emílio Máspero, era o secretário-geral da CLAT. Quando o Emílio Máspero entrou, neto, o boa tarde que ele me deu foi o seguinte, olha aqui, companheiro, na Argentina, com toda a repressão do Videla, os companheiros têm uma oficina da CLAT. E vocês da FNT no Brasil, o que vocês estão fazendo? Neto, o sangue do baiano ferveu, bicho. Aí eu falei assim, Emílio, e eu estou vindo aqui com todo respeito, representando a FNT, querendo refletir com vocês uma coisa muito profunda. E antes de abrir o espaço para apresentar a questão, é dessa forma que você me recebe, amigo? Que você está recebendo a FNT, não vou participar mais de reunião com vocês. Tirei meu cavalo, tomei minhas providências, voltei para o Brasil, reunimos os companheiros da FNT, nós discutimos, é rompimento mesmo, o Rui Brito queria pôr panos quentes, reunimos com o Rui Brito num seminário lá da freguesia do Ó, o Rui disse, não é bem assim não, como não é assim, como não é assim, rompemos. Aí tem as centrais no Brasil, né, que a oposição publicou, lá tem um... As centrais sindicais mundiais levou no primeiro congresso da CUT. Foi. Com todo mundo. Foi. Bom, então tem essas coisas da FNT que foi assim
muitíssimo marcante, né? Bom, em 87, 77 vai avançando, 78 tem aí questões marcantes, duas muito fortes. Primeiro, a nossa participação direta no movimento contra a carestia. De ir para a rua, coletar assinaturas, viajar ir para fora, onde a FNT tinha um grupo organizado, de estar discutindo junto com a direção do movimento contra a carestia. Por exemplo, um dia antes do encontro da Igreja da Sé, uma noite antes nós tínhamos reunido lá na sede da JOC, na Condessa São Joaquim, discutindo como encarar o dia seguinte. Participação de Aurélia Pérez, Irmã Passoni, era muito destacado naquele processo e tal. E um dia antes, eu participei com um grupo, coletando assinatura ali na frente da catedral, e de repente chegou um grupo de PM com cachorro, com diabo a quatro. Nós continuamos. Quando foi no outro dia, deu aquilo que deu. Rápido. A proposta nasce numa comunidade de base da região sul, coletaram 19 assinaturas, coletaram, não foram recebidos. É chamado uma grande plenária no arquidiocesano, na FNT vai. O representante da FNT foi vir naquela grande plenária, sai a proposta de coletar 1 milhão de assinaturas. Nesse dia, tanto de 1978, de agosto de 78, na Igreja da Sé, nós levamos 1.300.000 assinaturas. E deu no que deu, naquela pauleira toda, a repressão, que desceu o cacete naquilo ali, bomba de gás lacrimogêneo, PPP, papapá, e nós estamos aí. Uma outra questão marcante de 78 foi o assassinato do operário Nelson Pereira de Jesus pelo patrão da Alfa. A Alfa era uma indústria de fogões ali na 21 de abril, no Brás. Tá? Esse operário foi assassinado com 3 tiros nas costas, dados pelo chefe de recursos humanos, nós jogamos como patrão também, Cássio Escatena, da antiga TFP, e esse operário estava lutando para receber a diferença das suas horas extras trabalhadas. Ele trabalhava à noite. Ele conversou com o pessoal do escritório, o pessoal do escritório disse o seguinte: olha, só quem pode resolver essa questão é o doutor Cássio. Quando o Cássio chega, que o Nelson vai ter o primeiro contato com ele, o Cássio dá aquela despachada. E o peão era peão resolvido. Vai para cima. Quando o Cássio percebe que o peão estava preparado, o Cássio arranca o revólver. O operário tenta sair fora, vira as costas, os 3 tiros nas costas dele. Basicamente morreu na calçada da Alfa, né? Porque quando ele chegou lá no hospital de Tatuapé, já estava morto. E nós encaramos a briga. Primeiro contato foi no sentido de não deixar Nelson ser enterrado como indigente, que era a informação que nós tínhamos. Criamos um movimento, procuramos a direção do sindicato, estou vendo como hoje, e eu entrando no sindicato dos metalúrgicos encontrando Malvese. Malvese, nós não podemos permitir que esse operário seja sepultado como indigente. Vamos ter um entendimento entre nós. A FNT assume a responsabilidade de localizar a família desse operário no norte de Minas Gerais, e o sindicato assume a responsabilidade de não deixar que ele seja sepultado como indigente. E o Malvese topou. Mas aí a delegada já tinha tratado com a repressão o que fazer. A repressão liberou a condição de indigente. E os trabalhadores tinham feito uma assembleia no sindicato dos metalúrgicos dizendo que o caixão do Nelson deveria passar em frente à fábrica Alfa. E a delegada negociou com a repressão dizendo que o caixão não iria passar na frente da Alfa, isso não iria acontecer. Nós vamos levar direto para o cemitério da 4ª Parada. Eu estava preparando para viajar de Minas Gerais, uma viagem complicada, e eu tinha que ir de avião até Belo Horizonte para lá eu tinha que ir de ônibus, era uma viagem de certa forma demorada. Quando eu estou negociando a passagem aérea, se eu não conhecia, o Armando me chega correndo. Companheiro, esqueça. Isso. Você não precisa pensar em viagem, não. Se você quiser assistir o final do enterro do Nelson, pega um táxi, se é que você vai alcançar. Quando eu cheguei no cemitério da 4ª Parada, já não tinha quase mais ninguém,
pedreiro estava sentando os últimos tijolos, lacrando a sepultura de Neto Pereira de Jesus. E eu vou ser muito honesto para você, Neto. Passou muitos anos para eu ter informação da articulação que o sindicato fez naquele troço. O sindicato alugou um ônibus, o pessoal da Alfa foi, quem estava no apoio foi. Tinha uma participação de setores da classe da pastoral operária. Aqui eu te falo com profundo respeito ao nosso saudoso companheiro Santos Dias da Silva. Eu não sabia. O Santos trabalhava na Alfa, naquele processo de buscar resistência. São coisas que acontecem da vida e assim por diante. Mas foi um troço profundamente marcante. E a FNT, acompanhando aquilo que o sindicato iria fazer para poder apurar aquele troço todo, o sindicato tinha como principal advogado o Márcio Tomás Bastos. E o Márcio Tomás Bastos tem um troço que se chama, subscreveu a doutora Zularia Cobra, que foi quem sustentou a acusação. Quando foi no momento, passado acho que um ano e pouco, a doutora Zularia me chama para uma conversa. Olha, eu estou procurando a FNT para dizer que do sindicato não vai sair nada. A coisa está assim, assado, não tem resposta. Aquilo que a FNT tiver condições alternativas, e eu estou pronta para passar o subestabelecimento. E aí eu procurei, a FNT procurou um nome, que nós temos um pequeno problema da oposição, que foi o doutor Mário Simas. O Mário Simas pegou, sustentou a acusação na primeira condenação. Nós organizamos os conselhos de vista livre que nós tínhamos aqui de São Paulo, da região leste. Nós fomos para a rua panfletar no dia dessa primeira audiência, ali em frente ao fórum. E esse panfleto chegou na mão do juiz. E o juiz se sentiu que não tinha condições de tocar a audiência e suspendeu a audiência. Depois foi marcada para aquele fórum que tem ali, Nelson, perto de Jabaquara, por ali. E ali o Mário Simas conseguiu uma vitória de impor uma prisão de 13 anos contra Scatena. Mas a Scatena era réu primário. Apelou. Mesmo que ele apelou, não é por isso, ele apelou que ele tinha o direito de apelar. E depois, no segundo júri, Mário não estava bem de saúde, a acusação passou a ser Neto por um advogado de direitos humanos muito bom também, não sei o que lá da Fonseca, não vou me lembrar aqui agora. No Jairo? Jairo da Fonseca. Negro, magro. É. Nesse segundo júri, a pena baixou para 4 anos. Cássio Scatena, sem antecedentes criminais, acho que ele viu alguma prisão pelas revistas, pelas fotos de jornal. Mas foi uma questão forte. Em 78, nós participamos no contexto dos nossos 30 mil na Rua do Carmo, da greve que quase saiu. Participamos no contexto de assumir junto com a comissão de fábrica que era o japonesinho, né, que participava, não é Monark, não, é Caterpillar, trabalhando na solidariedade. Participamos da formação do Comitê de Solidariedade aos Trabalhadores Demitidos. Em 79, a FNT novamente decide denunciar o governo brasileiro junto à OIT contra a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E dessa vez a FNT foi representada na Bélgica, na sede da OIT, pelo Rui Brito Pedrosa. Fala da solidariedade do ABC, da Assembleia, Dom Paulo, você esqueceu. Arrumar comida para o pessoal do ABC, cartaz. Aí em 1980, a FNT é chamada para uma reunião no comitê da deputada estadual Irma Passoni, do MDB. Quando chegamos lá, a pauta era o seguinte: ontem o sindicato do ABC decretou greve, que deve ser a partir da manhã de madrugada, coisa e tal. Chamei vocês aqui para a gente organizar um fundo de greve. Foi interessante, Neto.
Tinha várias entidades, Coital, PPP. Depois, no final, ficou dividido tarefa, quem é que faz o quê? E para a Frente Nacional dos Trabalhadores, ficou a responsabilidade. Em tendo acesso às finanças conseguidas, traduzir essa finança em mantimento e levar lá. Eu falo com alegria que a FNT assumiu essa tarefa e cumpriu. Nós começamos, foi eu mesmo que fui, comprar uma Kombi de alimento lá, como é que chama, né? Aquela atacadista forte lá da Marginal Tietê. O diabo, talvez no final teu eu consegui descobrir. É um primeiro grande supermercado atacadista, coisa e tal. E lotei aquela Kombi e levei a São Bernardo, porque já estava surgindo algumas famílias, inclusive do fundo de greve, que estavam precisando. E na Assembleia Legislativa nós criamos o Comitê de Solidariedade da Greve dos Metalúrgicos. Nós tínhamos essa parte pragmática. E naquela sala do comitê começou a receber mantimento que vinha de tudo quanto é canto. Você vê neguinho com saco, não sei de que mais, sujando paletó daqueles deputados. E à noite, todos os dias, tinha uma plenária em uma daquelas salas discutindo politicamente a questão da greve da ABC. Aí todo mundo tinha direito à voz, a esquerda, quem tivesse ali de militância, tinha direito à voz se quisesse falar. E aqui, rapaz, um troço de doido. Um dia eu saí daquele troço, com uma bolsinha que eu carregava minha marmita, com uns pacotes de dinheiro. Peguei uma carona com um companheiro lá da região sul, que depois ele foi secretário de alimentação do governo. João Carlos Alves. João? Carlos. Me deu uma carona até aqui a Praça do Correio, e eu peguei o CMTC e fui para casa. Bom, e a greve foi indo. E Dom Paulo, preocupado, eles tinham um braço direito, que é um nome que merece ser sempre lembrado, chamado James Wright, um norte-americano, irmão de um preso torturado e desaparecido, Paulo Wright. Esse cara tinha um papel mais do que bispo do Dom Paulo. E os dois discutiram, espera lá um pouquinho, até quando essa greve vai? Como sustentar essa greve? E nesse conchavo Dom Paulo e o pastor Jaime Wright, ele era pastor da igreja presbiteriana, tinha um nome assim, que tinha isso, para separar, que a igreja é meio dividida, né? Ele, não me lembro, né, se ele viajou para a Europa, em contato com o Conselho Mundial de Igrejas. E a partir daí foi liberado um grande apoio internacional para sustentar a greve. Começamos comprando uma Kombi de mantimento. Eu ainda continuei fazendo compra. Quando foi um dia, eu aluguei um caminhãozinho e fui fazer compra. Quando o caminhão estava lotado e eu já saindo para o ABC, veio um companheiro da sede da FNT, veio me telefonando. Escuta, você tem que ter muito cuidado. Sua casa foi invadida pelo DOPS. E sua mulher manda lhe dizer que você não deve ir para casa, não. Dali, eu fui para o ABC, integrou o caminhãozinho e fui direto para a freguesia do Ó, onde a FNT estava realizando um encontro de formação política. Deixa eu fazer uma pequena correção. Isso foi no sábado, eles ainda não haviam invadido. Eles foram dizendo que era da parte de um deputado, com uma Kombi com antena no teto, minha mulher conheceu, nesse dia que ela mandou recado para mim, que estava nesse caminhãozinho. Daí eu fui direto para o seminário de formação política da FNT, na freguesia do Ó. Quando foi no outro dia, cedo, o telefone toca. Salvador, vem atender, a sua mulher querendo falar com você. Salvador, pelo amor de Deus, tem uns caras aqui que invadiram nossa casa. O que a gente pode fazer? PPP, papapá. Mas, por sorte, antes disto, ela tinha telefonado para Dom Paulo. Quem atendeu disse que Dom Paulo estava celebrando a missa. E ela falou, despachou. Minha casa foi invadida por uns caras que vieram aqui buscar Salvador. Preciso falar com Dom Paulo.
Bicho, se Dom Paulo estava celebrando ou não, não sei. Dom Paulo veio atender Zezinha. Minha filha, passa o telefone para eles. Aí a Zezinha passou o telefone para o policial e Dom Paulo deu o recado. Vocês querem Salvador? Ele está comigo aqui na diocese. Venha buscar aqui. Mas deixa a família dele em paz. Os caras saíram pisando duro. Dom Paulo era esse cara. Então costurou Neto esta solidariedade. Eu não sei quantos no ABC conhecem isso. De forma que nós começamos com uma Kombi e terminando entregando jamanta de mantimento lá no fundo de greve, lá em São Bernardo. E aí quem é que levava isso? Grofão que com a minha prisão... Sim, aí eu fiquei refugiado na Assembleia Legislativa 21 dias. O esquema não saiu. Porque nesse dia da freguesia do Ó que chegou essa informação, reunimos e decidimos o seguinte, que eu não deveria ser preso. Eu teria que chegar na Assembleia Legislativa para ajudar a sustentar a condução do fundo de greve. Aí formou-se uma comissão, a Carmen tinha um fusquetinho dela, mas alguém foi junto, aí a gente foi para a Assembleia Legislativa. Quando a gente chegou lá, o pessoal do fundo de greve estava na rampa esperando a gente. Quando eu cheguei, os caras ainda me deu uma salva de palmas. E terminou nesse processo. Claro, Neto, aquela solidariedade política que todos nós entendemos como uma grande vitória de neguinho ir para as favelas coletar, recebia ovo de galinha, recebia as galinha viva, essa coisa toda, de você saber o que os camponeses faziam. Por exemplo, um grupo de poceiros no Mato Grosso, escorraçado da repressão, acompanhou pelo radinho, mandou uma carta e mandou a cotização deles. Isso não é fácil. A profundidade política, mas seria insuficiente para sustentar aquela greve se não fosse essa solidariedade internacional capitaneada por Dom Paulo com o bispo J. Murat. Então, você lembra? Opa, escape. Lá no fundo da igreja. Não foi ligado à Assembleia da Legislativa. Nós éramos coordenação. O Paulo de Tarso, Venceslau, tinha um companheiro da CO que morava em Mogi das Cruzes, um professor. Do 13 de maio tinha alguém, agora não me recordo bem que era o nome do 13 de maio. Escape mesmo, Escape, Valdo. Acho que era, tá? Mas lá nos metalúrgicos, você lembra de alguém? Não tinha ninguém, não. Não, do fundo de greve, você falou. Quando veio o pessoal do fundo de greve, você lembra de alguém, o nome? Expedito. Expedito? Queijo. Queijo. Eram os caras que coordenavam. Isso. Quando o caminhão de mantimento chegava, eles que recebiam, determinavam como descarregar, coisa e tal, PPP, etc. Deixa eu ver, Expedito, Queijo, tem um outro cara que depois Talvez me... o Gilson, não? Não, Gilson Menezes não. Vixe, rapaz, esqueci agora. Bom. O Queijo, a colherdeira, Terezinha, Clarinha. Você não lembra? É possível, aí só o Grofão para poder lembrar. E aí tem um dado interessante. Quando a repressão começou a apertar, os nossos deputados chamou a gente numa conversa e disse o seguinte: não é aconselhável que esses caminhões estejam indo para o ABC sozinhos. Nós estamos propondo que antes passe por aqui para ser acompanhado por um deputado. Bom, aí quando foi um dia, um caminhão carregado foi acompanhado pela Cidinha, que se conheceu da gráfica da FNT. Aí a Cidinha chegou a me procurar, eu falei: Cidinha, dá um tempo aí, porque os deputados tomam uma reunião muito séria, sem essa reunião terminar não tem jeito. E foi passando, passou 1 hora, passou 2 horas, a Cidinha ficou de saco cheio sem ter saco. Salvador, até quando eu vou esperar? Eu vou levar esse caminhão de mantimento. Eu virei para ela, Neto, e falei: Cidinha, você tem consciência do que pode acontecer? Tenho! Boa viagem para você. A gente tinha isso, bicho. E não deu problema dessa vez? Deu não. Aí eu falo para vocês, falando de FNT, tudo isso está no contexto, não foi Salvador sozinho, bicho. Se não fosse Grofão, não fosse Ali Amigo, não fosse Cidinha, não fosse João Felício, não fosse os tantos companheiros que a gente tinha nesse contexto. Uma coisa histórica. A FNT, quando São Bernardo avança, parece que foi em 79, nós decidimos realizar um seminário internacional discutindo a questão sindical da América Latina. João Felício que coordenou esse processo. Esse seminário foi realizado,
teve dois destaques aí interessantes. A presença internacional, inclusive de latino-americanos exilados na Europa, representante francês, não é? Que participou de seminário. Gilson Menezes, parece com os dois companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, participou. E participou alguns companheiros da oposição. Seminário muito importante e aprofundou muito. E esse seminário, ele me deu uma rua sem direito a nada. E eu trabalhava na Metagráfica Paulista, ali na Moca. E eu montei um esquema para poder conseguir uma licença, os caras radicalizaram. E eu disse que tinha um engenheiro conhecido da gente e que estava saindo de férias e que queria dar um curso de aperfeiçoamento na área de projeto, coisa e tal. Aí o chefe do departamento, o chefe da usinagem, não, da ferramentaria, trabalhou de forma muito educada, Salvador, não tem jeito. Aí eu falei para ele o seguinte: o senhor poderia marcar uma reunião minha com o chefe do departamento pessoal? Ele marcou, e eu fui. Aí o cara disse o seguinte: nós não vamos lhe dar essa licença. E eu disse para ele o seguinte: olha, eu quero lhe informar que eu vou participar. Então o senhor arca com as consequências. Fiquei uma semana participando do evento. Quando eu volto, o cartão não estava mais na chapeira, já com orientação. E aí eu já tinha a retaguarda do Mago que fazer. Daí o Mago já me encaminhou diretamente para passar no médico que atendia a questão do INSS. Bom, para encerrar, processo eu ganhei 100%. É luta de classe, né? Tudo isso é contexto da FNT e aqui, de forma concreta, não vou ter condições de aprofundar outras coisas mais, quer dizer, mostrando, ilustrando de forma concreta como é que se deu essa atividade da FNT para sindical, rompendo com a estrutura sindical brasileira. E tem um dado internacional que a gente tem orgulho de dizer. Quando chegou num certo momento, antes de romper com a Clark nos chama e diz o seguinte: olha, estamos propondo que a FNT se constitua como uma central sindical aqui no Brasil. Eu quero dizer para vocês, não tive conhecimento do que é que tinha disponível, mas dinheiro não seria o problema. E nós dissemos não. Por que nós dissemos não? Nós não poderíamos rifar o prestígio político que a FNT tinha no contexto do movimento operário mais consequente que nós tínhamos aqui em São Paulo e já vazando de São Paulo para fora. Nós nos sentimos nessa responsabilidade e nós entendemos que um gesto da FNT naquele momento seria muito mais um instrumento de divisão do que nós tínhamos do movimento operário do que ter ganho para a classe operária. E aí eu quero dizer para vocês o que significa colocar isto. Quando teve a greve dos ceramistas de Itu, que nós desencadeamos um processo de coleta de mantimento de São Paulo, com a retaguarda do Dom Paulo Evaristo Aires. Quando foi um dia, Neto, eu estava na sede da FNT, chegaram dois companheiros do sindicato dos jornalistas, não guardo o nome agora, era o companheiro do Partido Comunista. Os companheiros me trouxeram um pacote de dinheiro assim. Olha, nós fizemos essa cotização no sindicato dos jornalistas e trouxemos para a FNT porque vocês estão fazendo esse trabalho. Pô, companheiro, isso é muita confiança política, bicho. Como que você rifa uma coisa dessa, rapaz? É isso aí. Bom, eu queria só finalizar, pelo menos nessa etapa aqui agora, dizendo da alegria, eu não vou usar a palavra orgulho, que é muito grande, não é boa, né? Mas da alegria, da satisfação operária de ter vivido parte dessa experiência a partir de 69. E quero dizer mais, antes de entrar na FNT, eu passei pela oposição metalúrgica de São Paulo. Mas foi na FNT que eu encontrei as condições concretas para desenvolver o meu trabalho militante
que parte de vocês conhece, principalmente dentro da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, que é a minha segunda grande opção política de militância operária, né? Mas dizer que tudo isso você não faz nunca sozinho. Tem que ser uma visão coletiva e uma prática coletiva. E eu terminaria isso aqui, né, homenageando minha saudosa companheira, que você conheceu, Maria José Caires Pires, com aquilo que ela me deu de retaguarda nesse processo, na sua compreensão de me tolerar, de me suportar nessa caminhada toda. Aí eu fico à disposição, depois vocês vão analisar, se quiser aprofundar mais alguma coisa. Tem um dado interessante, Neto, como eu fiz um trabalho extensivo, que vai dobrar o tempo, tá? Mas seria detalhado, com um detalhe importante, mas não é agora esse momento. Parece que você me falou de entrevistar o Joãozinho Trevisan. Os que foram depois. Sim, ele é a figura principal. Sim. Tá? Aí daria até para resgatar um pouco o que se deu daqueles núcleos da FNT, da Bahia, do Rio de Janeiro. Eu teria um pouco a falar, mas é o Joãozinho. E o Joãozinho viveu essa etapa final da FNT, que não deixou de existir juridicamente. Eu costumo sempre dizer que está hibernada. Não estou torcendo para ter uma ditadura para voltar a articular para ele. Mas está hibernada. Tá bem.